Senhor Jesus a todos, amém. Aproveitando o ensejo que os irmãos estão em pé, nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, para depois nós darmos sequência aqui à palestra, ao treinamento desta noite. Louvo a Deus pela vida, Pastor Robertson, agradeço ao convite para estarmos aqui, felizes em rever os irmãos que nós já conhecemos e ver outras pessoas novas também. Que Deus possa sempre abençoar os queridos irmãos aqui de Fênix. Por favor, meu querido, abra a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, na primeira epístola do apóstolo Pedro, o capítulo de número 4, nós vamos ler do verso 8 ao verso 11. 1 Pedro 4, verso 8 ao verso 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro 4, 8 a 11. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Feche seus olhos. Querido Deus, estamos na Tua presença aqui nesta noite. Obrigado pela oportunidade de nos encontrarmos aqui, Senhor, na Tua casa. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa estar nos dando a graça capacitadora para compreendermos, Senhor, os Teus propósitos, a Tua palavra, e estarmos dispostos, Senhor, a vivê-la de uma forma prática nas nossas vidas. Abençoe os Teus filhos que aqui têm chegado, ó Pai, que todos nós possamos nessa noite crescer no entendimento da Tua palavra, pois somos totalmente dependentes de Ti. Assim rogamos a Tua graça e bênção, em o nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Queridos, eu também quero louvar a Deus pela vida do irmão, da irmão Paulo e a irmã Tatiane, que estão ali, o casal que nos acompanha. O irmão Paulo e a irmã Tatiane, eles estão já há algum tempinho na igreja, desceram as águas há algum tempo e já estão trabalhando. Eles compõem o departamento de recepção e integração ali em Quinta do Sol. Inclusive a irmã Tatiane é a coordenadora desse departamento, tá? Que bom que vocês nos acompanham aqui. Esse casal, eles estão ali atuando também na recepção da igreja ali, que tem sido uma bênção ali nas nossas vidas e da igreja de Quinta do Sol. Deus abençoe vocês, queridos. Muito obrigado, meu irmão, por essa atitude generosa. Meus irmãos, nós vamos dar sequência aqui nesse estudo e no final os irmãos podem estar fazendo algumas perguntas, ok? Eu quero assim deixar claro para os irmãos que quando nós falamos sobre o ministério de recepção e integração, a gente está falando sobre a hospitalidade na igreja. E embora pode-se trabalhar com um grupo treinado e preparado para isso, mas a ideia é entender que o propósito seria termos uma igreja hospitaleira, termos uma igreja acolhedora. Não somente um grupo de recepção acolhedor, mas os irmãos têm que entender a abrangência disso. É fato que a gente precisa trabalhar para que esta realidade ela aconteça. Mas aqui eu não sei qual é a sua função aqui na igreja, não sei de que forma você serve, se você integra, é um diácono, é um obreiro, uma obreira, um cooperador, uma cooperadora,
ou você é um membro da igreja, não importa, com certeza você vai entender a abrangência e importância de tudo que nós vamos estar falando aqui nesta noite, amém? O texto que nós lemos que Pedro escreve já nos fala que devemos amar uns aos outros, e esse amor se manifesta através da hospitalidade, Pastor Robertson pode ir avançando aí, vamos trabalhando junto aqui. A pergunta, o que é hospitalidade? O texto diz, né? O termo grego traduzido em português por hospitalidade é proxenia, uma combinação de duas palavras. Philos, que significa amar alguém como um amigo ou irmão, e xenos, que significa estrangeiro ou estranho ou migrante ou estrangeiro residente. A hospitalidade é a interação dos seres humanos com seres humanos em tempos e espaços planejados para essa interação. Então, pensar na ideia de hospitalidade é pensar também em amar, é pensar em integração, é pensar em interação, interagir com alguém, né? É a ideia realmente de você amar alguém que você de repente não conhece. Porque muitas vezes a gente pensa em somente amar e se relacionar com pessoas que fazem parte do nosso ciclo de relacionamento, ou de amizade, ou de família, ou até de igreja, geralmente é mais simples. Mas nós temos que entender que essa característica de hospitalidade, ela também se estende a pessoas que às vezes a gente não conhece. E aonde se manifesta isso daí, né? Em tempos e espaços, muitas vezes, que nós planejamos ou não. Isso pode acontecer na casa, você já foi em alguma família que você foi muito bem recebido nessa família, em um local, e na igreja não é diferente, tá? Na igreja também não é diferente. Então, a hospitalidade também pode ser definida como amabilidade, afabilidade, gentileza, atenção, cordialidade, delicadeza, fineza, doçura, meiguice. Tudo isso define a ideia de hospitalidade. Então, a nossa proposta é entendermos o que é hospitalidade, colocar ela em prática na nossa vida, em especial, ser uma igreja que pratica a hospitalidade. Então, esses elementos, essas virtudes precisam estar presentes na vida da igreja. Então, isso precisa acontecer desde o púlpito à porta. Os irmãos vão entender que a proposta do ministério ou do departamento de recepção e integração, ele vai desde o pré-culto, o início do culto, antes do culto, as ações que estão acontecendo durante o culto, e tem o pós-culto. Então, os irmãos vão observar que há uma abrangência disso daqui, tá bom? Vamos caminhando. A base bíblica para a hospitalidade. A Bíblia nos dá uma base, né? Hospitalidade é resultado do amor. Nós lemos o texto bíblico, Romanos 12 também vai confirmar isso, Hebreus 13, 1, 2. Esses textos nós não vamos ler por causa do tempo, tem bastante material, mas entendemos que a Bíblia nos dá uma base para a hospitalidade. O resultado é o amor. Hospitalidade também é o que? Cuidado. E o cuidado aqui não é aquela ideia de cuidar da vida do outro, né? Por curiosidade. Tem pessoa que cuida da vida do outro, né? Tem pessoas que cuidam muito da vida do outro. Não é esse tipo de cuidado, não. É o cuidado realmente baseado no amor, no interesse por aquela pessoa, na visão de olhar para aquele irmão, para aquela irmã, para aquele visitante, para aquela pessoa que vem na igreja, com este olhar e com essa perspectiva. Então nós precisamos, irmãos, começar a entender esse aspecto de dentro para fora, porque muitas vezes a gente não pode pensar somente em ser uma igreja acolhedora para aqueles que ainda não pertencem à igreja, esquecendo dos que estão aqui. Então é uma característica que envolve a igreja, que se trabalha em departamento e que também alcança as pessoas aí fora. Amém? Vamos observar aqui alguns exemplos de hospitalidade. Você vai observar que isso está presente
na vida de Abraão, Gênesis capítulo 18, depois você pode fazer a leitura. Ló também praticou hospitalidade na sua casa, recebeu até anjos, né? Os irmãos conhecem o texto? Os anjos chegaram na casa de Ló. O que Ló fez? Ló foi hospitaleiro, recebeu-os ali, né? Com toda aquela virtude. Samuel também, você vai encontrar isso, 1 Samuel 9, 22. O episódio da Sunamita, que você vai conhecer daquela mulher, a qual preparou um quarto para que o profeta estivesse ali quando passasse por lá, né? Um exemplo claro de hospitalidade. Aquela mulher pegou, falou com o esposo: olha, o homem de Deus passa por aqui, vamos fazer um quarto, vamos pôr uma cama, uma escrivania e tal, para que ele se sinta aconchegante aqui nesse lugar quando ele passar por aqui. E a hospitalidade, como foi praticada por ela, resultou em uma bênção e milagre de Deus na vida dela. Os irmãos conhecem o texto, pode estar acompanhando lá. Lídia também é um exemplo disso, Atos 16, verso 15, são alguns exemplos que a Bíblia nos dá sobre hospitalidade. Agora uma pergunta para vocês: como está a receptividade e acolhimento da igreja local? Como está? Como que você analisa isso daí? Você é membro dessa igreja, você frequenta essa igreja. Como está a receptividade e o acolhimento na igreja local? Que nota você daria? De 0 a 10. Ah, pastor, eu acho que está 9, eu acho que está 5 e tal. A gente tem que começar analisando por uma reflexão de como está esse aspecto na nossa igreja. Deixa eu frisar algo aqui importante, queridos. Muita coisa que está aqui tem que ser adaptado a uma realidade local. Por que adaptado a uma realidade local? Porque cada igreja tem uma realidade. Cada grupo tem uma realidade. Algumas coisas são iguais, mas algumas coisas têm uma realidade um pouquinho diferente, tá? Então a gente tem que entender tudo isso e aplicar na nossa realidade, tá? Então a pergunta é essa, a gente tem que começar a pensar nisso, como está a receptividade e acolhimento da igreja local. Aí a resposta você já tem com a sua, que você acha, né? Para dizermos, nossa igreja é acolhedora, é necessário colocarmos aonde? Do lado de fora. Porque a perspectiva dos membros da igreja é diferente dos visitantes. Então, para você responder esta pergunta, você precisa se colocar no lugar do outro, de uma visita. É necessário a gente se colocar. Por quê? Porque, veja bem, irmãos, nós estamos familiarizados com esse ambiente. Concorda comigo? Aqui não é nada novo para você. Você já está acostumado com os cultos. Nós temos uma rotina na igreja local. Você tem costume, com certeza hoje você chegou, você sentou num lugar que provavelmente é onde você sempre senta, ou próximo onde você sempre senta. Por quê? Porque você já está acostumado a isso. Você já sabe quem vai encontrar na porta da igreja, e de repente se um diácono, um cooperador, ou um recepcionista estiver lá na porta e não te dar uma paz do Senhor, não apertar a sua mão, te dizer bem-vindo, talvez para você não faz diferença, mas a ideia é a gente se colocar no lugar do outro que está lá fora, né? Então, para a gente entender e responder isso e dizer que a nossa igreja é uma igreja acolhedora, nós temos que nos colocar do lado de fora, porque a perspectiva dos membros da igreja é diferente dos visitantes. O visitante, ele chega na igreja, tudo é novo para ele. A gente está acostumado com o linguajar, não é isso? As falas dos crentes, a forma que a gente fala, o glória a Deus, o aleluia, né? Ô varão, ô varoa, tudo isso a gente está acostumado. Agora, uma pessoa que não faz parte desse ambiente de igreja, para ela é tudo novo. É como você ser convidado para ir para um local que você não frequenta. Então, para você é tudo novidade. Se você for convidado para ir para uma outra igreja, de uma outra denominação, por exemplo, você vai perceber que algumas coisas vão ser diferentes. Então, tudo é novo para essa visita. E aí é por isso que a gente precisa começar a entender e se colocar no lugar do outro. Calma aí. Se eu fosse um visitante na minha igreja local, será que a forma
desde a abordagem lá na calçada, até o que acontece aqui, até o término do culto, será que eu estaria satisfeito? Essa é a questão. Os irmãos estão entendendo? A gente começar a ter uma perspectiva através do olhar daqueles que não pertencem à igreja. Tá bom? Vamos lá. Talvez a primeira atitude para nos tornarmos uma igreja acolhedora seja reconhecer que talvez não somos uma igreja acolhedora. Talvez o primeiro passo para nos tornarmos uma igreja verdadeiramente acolhedora seja reconhecer que nós não somos uma igreja acolhedora. Por que eu preparei todo esse material? Por que eu preparei esse estudo, esse treinamento e colocamos em prática em Quinta do Sol? Fala a minha realidade. Porque embora a nossa igreja recebe muitas visitas, irmãos, acredito que aqui também, quase todos os cultos, principalmente no final de semana, tem pessoas visitando a igreja. E eu comecei a observar, a partir dessa perspectiva dessas pessoas que chegaram, que desde a abordagem lá fora, lá na porta, até o término, não estava legal essa ideia de acolhimento. E aí a gente começou então a estudar, preparar esse material e organizar um ministério de recepção e integração ali na igreja. E graças a Deus melhorou muito. Então a gente começou a observar e perceber que nós não éramos uma igreja acolhedora. Essa era a verdade. E a partir do momento que eu comecei a reconhecer que nós não éramos uma igreja acolhedora, que tinha muito a melhorar, embora a gente ame uns aos outros e tudo mais e tal, mas as manifestações disso não eram suficientes, nós tínhamos muitas pessoas visitando a igreja, então alguma coisa precisava ser feita. E louvo a Deus pela atitude do pastor Robertson em olhar isso e trazer esta palavra, essa palestra para os irmãos que aqui estão. E mudar uma atitude, irmãos, não é algo tão simples assim. Mudança é algo que requer você sair de uma zona de conforto. Mudança, nós somos muito resistentes a mudanças. Por quê? Porque tudo aquilo que nós já estamos acostumados nos dá segurança. Um dia, falando sobre a questão de mudança, no curso de terça-feira, ali em Quinta do Sol, o que eu fiz? Eu chegou no culto como está aqui, eu falei assim, irmãos, vamos começar a falar. Eu vou fazer um pedido para os irmãos. Quem está aí no fundo, por favor, levante, sente nos bancos aqui da frente. Quem está na frente, sente nos bancos de trás. Quem está na esquerda, venha para o meio. Quem está na direita, venha para o meio. Quem está no meio, vai para os lados. Só pedir isso. Demorou um pouquinho, uns levantou, vieram, outros parou um pouquinho, pensou se ia fazer ou não, e mexeu. Uns com cara feia, outros tal, e outros não saíram do lugar. Eu falei assim, agradeci aqueles que assim fizeram, e falei, sabe por que eu fiz esse pedido, irmão? Para os irmãos terem ideia do que é a mudança. Se um pedido para você sair do banco que você está te incomoda, que dirá mudar uma atitude, um comportamento na sua vida. E aí, mostra que mudar alguma coisa requer o que? Um esforço, um entendimento e uma atitude de sair de uma zona de conforto e fazer algo que nós não fazemos para poder fazer algo novo, ok? Então, talvez a primeira atitude para a gente se tornar uma igreja acolhedora seja reconhecer que talvez nós não somos uma igreja tão acolhedora como gostaríamos que fosse ou como necessitaríamos que nós viéssemos ser, ok? Porque muitas pessoas, ou muitos visitantes não retornam ou não retornaram à igreja. Essa pesquisa, irmãos, foi feita por um consultor para a igreja nos Estados Unidos chamado Tom Harmon. Ele trabalha há 30 anos só com consultoria de igreja. Eu volto a dizer, evidentemente, Estados Unidos não é Brasil, mas nos Estados Unidos, muitas igrejas contrataram este teólogo para se fazer um levantamento sobre a questão de integração, a questão de receptividade, a questão de acolhimento da igreja. E aí o resultado de 30 anos de consultoria em várias igrejas foi esse daqui, né? O que ele chegou à conclusão diante dessas pesquisas, dessas consultorias realizadas?
que muitas pessoas não retornavam à igreja porque no momento da apresentação muitos se sentiam desconfortáveis em ficar em pé. Então, geralmente, nós temos hábito, né? A maioria das igrejas faz isso. Tem aqui visitante, fulano e tal, fique em pé. Talvez para aquela pessoa, se aquela pessoa for uma pessoa mais tímida, mais reservada, para ela é uma exposição. E o que acontece quando a gente pede alguém que ficar em pé? Todo mundo olha, até quem está na frente vira para trás para ver quem é, né? É assim que acontece. A pessoa às vezes ela não quer aparecer, ela não quer ser exposta. Imagine você chegar, volta a dizer, mas pastor, o que isso tem a ver? Talvez para nós que estamos familiarizados com esse ambiente não tem nada, mas para uma visita, um visitante, alguém que foi convidado à igreja, que não conhece ninguém, não conhece poucas pessoas, não entende nada, talvez isso para ela é uma situação desconfortável. Então, por exemplo, lá em Quinta do Sol, eu não peço para as pessoas ficarem em pé. Apresentamos os visitantes e a pessoa só sinaliza com a mão e amém. Não pedimos para ficar em pé, tá? Parece que é uma honra, mas para a pessoa, às vezes o entendimento dela é diferente. Puxa, porque ela está se expondo. Ela está se expondo. Outra questão: muitos não se sentiram integrados na igreja. Isso aqui é importante. Por quê? Porque geralmente quase todas as igrejas ela tem chamados grupinhos. O que é os grupinhos? Acabou o culto, forma-se blocos. Tem um grupinho aqui de 4, 5 aqui, que fica aqui conversando aqui. Outro grupinho fica mais próximo ali, outro fica ali no fundo, outro na porta da igreja. Forma por quê? São pessoas que de repente têm mais afinidades. Se reúnem ali, irmão, disse, deu certo aquele negócio lá, beleza, e começa a bater um papo, aí tem 4, 5 aqui. Aí tem um grupo aqui, tem outro grupo ali, tem outro grupo ali, e um visitante que não conhece ninguém, vem da igreja, como que ele está? Então não tem o quê? Integração. As pessoas precisam, irmãos, chegar nesse ambiente, embora elas venham aqui na igreja por várias razões, e uma delas, às vezes por necessidades espirituais, um problema, de ouvir a palavra de Deus, ou um convite, vamos falar isso daqui a pouco e tal. Mas nós temos que observar e entender que essas pessoas, elas precisam encontrar um ambiente onde elas se sintam mais confortáveis possíveis. E quando eu falo de conforto, irmãos, não é ter ar-condicionado, é ter banco, não é esse aspecto. É o aspecto de integração. Porque o ser humano tem necessidade de um sentimento de pertencimento àquele grupo. Então imagine que chega um visitante aqui, ninguém nem cumprimenta ele, não tem uma boa recepção lá na porta da igreja. Ele adentra aqui, de repente ele senta lá no último banco, não conhece quase ninguém aqui da igreja. Aí alguém pegou o nome dele lá e chega na hora aqui, pastor Robson, ou alguém faz o culto, não, está o senhor José aqui, senhor José, fique em pé. Aí a igreja inteira olha para ele, é muito tímido, não queria nem aparecer, tem vergonha de tudo. Aí o senhor José ficou exposto. Aí dá a bênção apostólica. Aí o que acontece geralmente? Todo mundo, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, cumprimento o irmão e o outro, o senhor José está por ali, como um peixe fora d'água, né? Como um peixe fora d'água. E aí ele sai, olha para um lado, está os blocos formados, e ele não se sente integrado nesse lugar. A probabilidade dele voltar vai ser pouca. Mesmo a palavra sendo boa, mesmo às vezes Deus falando com ele. Por quê? Porque a outra necessidade de acolhimento, de integração, às vezes não foi suprida. Não foi suprida. Então, irmãos, terminou, tem um visitante, tem alguém na igreja, conversa com essas pessoas, se aproxime dessas pessoas. Os grupinhos geralmente eles se formam uma parede assim que as pessoas não conseguem chegar ali. Tem pessoa que não vai chegar mesmo. Então, um dos problemas, isso daqui, irmãos, não é suposição, isso aqui é dados, tá, reais, embora realizado nas igrejas americanas, mas acredito que não diferente daqui no Brasil também, de muitas pessoas não conseguirem se integrar. E vem um culto, 2 cultos, 3 cultos, a mesma coisa, de repente nem volta mais, tá bom? Pela questão dos grupinhos.
Isso acontece com o novo convertido, com pessoas que estão congregando na igreja, às vezes até com crentes mais maduros, ou que têm mais tempo de casa, às vezes se sente um pouco desconectado do grupo. Outro problema, que as pessoas vão voltar para a igreja. Os membros que dizem, você está no banco errado. Irmãos, eu já não sei como que está aqui, mas geralmente você tinha aquele hábito, né? Geralmente ainda é, as mulheres mais para um lado, os homens mais para o outro, e o meio misto, geralmente é assim. Na Assembleia de Deus, sempre, já questão do tempo, tinha sempre os espaços reservados, né? Lado das mulheres, banco dos homens, banco das mulheres. Ninguém sentava junto. Costumes que já havia tempo. E aí imagine bem, irmãos, chega um visitante, senta lá, só não sabe, senta lá no banco onde as mulheres sentam. Aí vem o diácono, o cooperador ou o recepcionista que está aí atuando na igreja e fala, você está no banco errado, senta aí por favor. Mas pastor, isso acontece? Acontece. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Fênix, irmãos, um dos primeiros cultos, os bancos aqui de sugeração era virado aqui, nós irmãos lembram, era de lado. A gente chegamos aqui, estava no postal e estava aqui. E aí a minha esposa sentou num banco, num lugar aqui, eu não sei quem foi a irmã, que pegou e falou, não, irmã tem que sentar no banco de lá, porque a esposa passou sentando naquele lugar lá. Eu falei, não, irmão, eu quero sentar aqui. Então o que acontece, irmãos? Acontece isso. Agora, lógico que tem que se ter essa concepção. Uma das coisas, irmãos, que volta, respeito, cada igreja tem o seu costume, e isso deve ser respeitado e adaptável a cada realidade de cada igreja, tá? Falando no meu caso, que também tinha muito esse negócio. Tem irmãos que até tem irmãos que gostam de sentar do lado das mulheres, tem os homens que sentam do outro lado dos homens, e outros já mistura no meio, tudo junto. E o que eu orientei os nossos irmãos, obreiros, e específico agora, aqueles que compõem o Ministério de Recepção e Integração na igreja? Não separe família, principalmente casais. Imagina você faz um culto da família, e aí chega na igreja o homem e a mulher com a criança, visitando a igreja. Aí eles chegam, de repente sentam todo mundo junto. Aí vem alguém e fala, não, o homem é para lá, já separa a família já na chegada. A gente fala, mas a família tem que estar junto, a família tem que estar unida, e sendo que a igreja separa eles, já dentro da igreja. Põe cada um para um lado, às vezes o marido precisa ajudar a criança e tal, aquela coisa. Então, nós não temos isso. Quem pode, tem um lado que as irmãs são acostumadas a sentar, pode sentar tranquilamente. Tem um lado que os homens já costumam sentar, pode sentar tranquilamente. Mas, geralmente também as pessoas chegam e sentam onde elas se sentem à vontade. E não fazemos questão disso, tá bom? Então isso aqui de maneira alguma pode acontecer, jamais. Aí mata a pessoa. Outra questão que nos Estados Unidos não havia espaço destinado às crianças. O que é isso? Algumas igrejas têm, por exemplo, culto infantil, crianças saem na hora da administração, um espaço para as crianças estarem, né? Então, é lógico que, irmãos, a concepção do americano é diferente de nós, a exigência do norte-americano é muito maior do que do brasileiro, né? Então é outra realidade, mas é uma das questões que muitas pessoas vão voltar para a igreja. Outro problema, o som é muito agressivo, som agressivo demais, som alto demais, e às vezes se incomoda o crente que imagina o visitante. Isso aqui eram algumas razões que as pessoas não voltavam mais para a igreja. Mas o som do meu pai, eu trabalho com barulho a semana inteira, eu vou na igreja, aquele som estourando, aquela coisa agressiva e tal. Então, tudo isso também era razões para as pessoas não voltarem mais à igreja, entre outras, ok? Vamos avançar um pouquinho mais. Você vai ter perguntas, vai anotando aí depois a gente conversa. Visitante satisfeito. Como o visitante fica satisfeito, irmãos? As pessoas se apresentam aos visitantes. Aqui também faz parte daquele grupo, tá? Faz parte daquele trabalho que foi realizado, né? Que foi levantado os dados. Então, qual que era a satisfação do visitante? As pessoas se apresentavam aos visitantes. Opa, que bom, seja bem-vindo, né? Meu nome é
fulano de tal, estou aqui, seja bem-vindo ao nosso meio. Não é só a recepção, as pessoas, né? Terminou o culto, que legal, que bom, olha, sou fulano de tal, que bom que você veio à igreja, estamos aqui, conte conosco. Então, isso gerava, né, uma conexão já emocional com as pessoas. Havia um centro de informações e boas-vindas. Volto a dizer, cada igreja tem uma realidade e se adapta a isso, né? Então, exemplo, falando sobre isso, exemplo, ali a gente colocou tem uma mesinha pequena, bem na recepção da igreja, ali fica todo o material, os bloquinhos de anotações que os nossos irmãos preparam, tudo já certinho e tal, e ali que fica as pranchetas, tudo para poder fazer esse trabalho. Havia também um espaço destinado às crianças, seguro e eficiente. Então os pais podiam ficar tranquilos porque tinha uma equipe que cuidava das crianças. E isso gerava então uma satisfação naqueles visitantes, porque sabiam que eles tinham liberdade para assistir o culto e participar com mais tranquilidade. Então, um dos aspectos dos visitantes que estavam satisfeitos nas igrejas. Outra questão, os visitantes não eram constrangidos a se levantarem para a apresentação. Então, isso daí, pesquisa, tá? Isso é um ponto positivo. Os membros não eram rudes. Então, os irmãos estão entendendo que a ideia não é somente de um ministério que fica na porta da igreja trabalhando, mas de uma igreja acolhedora. Sabe aquelas pessoas rudes, brutas? Então, os membros não eram rudes. O som e o ambiente era agradável. Tudo isso são pontos positivos que as pessoas retornavam àquele ambiente, aquele local, ou às igrejas, baseado nisso. Aí você pergunta, pastor, onde entra a palavra de Deus? Mas a palavra de Deus, ela não entra nem em questão aqui, né? Evidentemente que as pessoas vêm para a igreja, se elas escutam a palavra de Deus e são tocadas pela palavra de Deus, isso é bênção. Mas quando nós estamos falando de um outro aspecto também, não é só necessidade espiritual. Porque o ser humano é um ser composto. O ser humano não tem somente necessidade espiritual. Às vezes nós, como cristãos, espiritualizamos tudo e achamos que a única necessidade que o ser humano tem é a necessidade espiritual. E não é. O ser humano é um ser composto de necessidades emocionais. Você imagine, queridos, você imagine uma pessoa que tem um problema na casa dela, família desajustada, família disfuncional, um adolescente, um jovem que tem os pais, às vezes, nas drogas, no vício, ou não tem um amor em casa, e ela chega aqui na igreja e ela recebe isso. Você imagina que isso não vai suprir, não vai falar muito no coração dessa pessoa? Você imagine alguém que tem necessidades ou dificuldade de relacionamento e ela encontra aqui um ambiente acolhedor para essa pessoa? Isso fala muito, irmãos. Então o ser humano ele tem outras necessidades além das necessidades espirituais. E como igreja, e a palavra de Deus trata isso, né? Por que a Bíblia está falando que devemos ser hospitaleiros, ser receptivos? Porque isso também é o que supra essa necessidade, essa carência. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Nós tem um projeto que está em curso ainda ali na escola, chamado Escola da Vida. Esse projeto trabalha com alunos e professores nas escolas. Então, uma série de atividades com os professores, com os alunos, palestras, ciclo de palestra, evento cultural, uma série de fatores que a gente vem desenvolvendo dentro das escolas. E a gente estivemos o diretor da escola pediu para a gente estar com os professores em um momento que eles iriam se reunir ali para planejamento escolar. E ele pediu para a gente ir lá dar uma palavra para os professores e tal. E foi próximo ali, no dia 15 de outubro, data que se comemora o dia do professor. Então nós estivemos lá, levamos um violão e tal, e cantamos ali uma canção, estava um grupo ali participando, um outro pastor também, amigo meu, que a gente estava fazendo trabalho junto. E foi dada ali, cantando uma canção, foi dada uma palavra, né? Foi para dar a oportunidade de dar uma palavra, uma oração por eles. E falamos para eles o seguinte: olha, o presente que nós temos para vocês hoje aqui é um abraço. É um abraço.
Nós queremos, depois de tudo que aconteceu no encerramento, depois da canção, depois da palavra, depois da oração, esse é o nosso presente para vocês, um abraço. Vocês não têm ideia, aí nós saímos abraçando todos aquele grupo que o professor estava lá no pulo, fazendo cada um dando um abraço, a equipe que estava ali. Vocês não têm ideia do resultado que isso gerou, o impacto que isso deu na vida daqueles professores. Os professores choravam, falavam assim, puxa, como eu estava precisando disso. Qual que era a necessidade deles naquele momento? Um abraço. Às vezes as pessoas chegam na igreja com a necessidade de um abraço, de ser acolhida, de ser integrada, de serem aceitas, sem julgamentos. A gente como igreja, a gente julga muito, né? Olha para um olhar, essa pessoa aí, isso aí. Esse camarada conhece a cidade e tal. E as pessoas, elas entram e chegam nesse ambiente com essas necessidades. Então nós precisamos entender, irmãos, que Deus nos usa e nos capacita, e o poder de uma igreja acolhedora é muito forte. E aí a palavra faz sentido. Aí a palavra faz sentido na vida daquela pessoa. Ok? Então, estes eram algumas das razões. Para a gente refletir, por que os visitantes, os membros, têm visões diferentes sobre a simpatia e a hospitalidade de uma igreja? Baseado no que a gente já falou, né? Então, os visitantes e os membros têm visões diferentes sobre a questão de hospitalidade e simpatia da igreja. Nós, como membros, já estamos acostumados, familiarizados com isso daqui. Isso aqui não é novidade para nós. Esse ambiente aqui para a gente, nós estamos aqui direto, temos um ciclo de amizade, de relacionamento e tal. Só que a visão e a necessidade daquele que está lá fora é outra. É outra. Então ela chega na igreja, eu vou lá na igreja de Deus, lá em Fênix e tal. Puxa, eu fui muito bem acolhido e recebido naquele local. Isso vai impactar a vida dela. E pode ter certeza que isso vai dizer para ela o seguinte: as portas permanecem abertas para você. Ok? Então há uma diferença de visão, porque nós já estamos acostumados ao ambiente, e você e aquelas pessoas visitantes não conhecem esse ambiente, tá bom? Outra pergunta: quando foi a última vez que você conversou com um visitante sobre a sua visita à igreja? Ou seja, quando foi a última vez que você conversou com aquela pessoa que você viu que estava no culto aqui domingo, visitando? Aí na porta da igreja, ou no meio da semana, você encontrou ela: ô fulano, tal, você foi na igreja domingo ou no sábado, que legal. E aí, o que você achou da igreja? Como é que foi? Como é que foi a sua experiência lá? Quando foi que isso aconteceu com você? Se é que já aconteceu. Então os irmãos estão entendendo que falar sobre recepção, qual é o termo que a gente usa? Recepção é o trabalho que é feito quando a pessoa chega, a receptividade lá. E integração é um trabalho para integrar essa pessoa no grupo, fazer ela ter um sentimento de pertencimento a essa igreja, tá? A esse grupo que aqui está. Então, de repente, começa por aí, irmãos, a gente se preocupar além do culto, além deste momento, tá? Isso é muito importante para todos nós. Outra pergunta: como você acha que o visitante se sente durante os cultos de sua igreja? Você já parou para pensar? Como você acha que ele se sente? Será que ele se sente bem? Será que ele se sente integrado? Será que ele se sente confortável aqui? E realmente, como será? Talvez a gente nem tenha essa preocupação de pensar sobre isso. Talvez a gente não pense sobre isso. E é necessário a gente começar a pensar sobre isso, né? Outra pergunta. Isso, pastor. Será que desejamos receber visitantes? O senhor fala assim: pastor, com certeza. Aí a questão é: e será que estamos preparados para recebê-los? Uma coisa é querer receber visitantes, outra coisa é estar preparados para receber esses visitantes.
Porque assim, irmãos, por que o trabalho precisa começar lá na porta? Porque, você viu, sabe aquele ditado comum que as pessoas falam, a primeira impressão é que fica? Não tem um ditado popular que fala isso? Primeira impressão é que fica. Você chega numa loja, num comércio aqui da cidade, ou fora da cidade, onde for, aquela loja pode ter um produto excelente. Você precisa comprar uma roupa, e você sabe que naquela loja existe um produto de muita qualidade. A qualidade daquele produto é inquestionável. Roupas boas de marcas. E você vai naquela loja para comprar. Você entra na loja, de repente tem um vendedor na porta da loja, braço cruzado, desanimado, pensando nas contas que ele tem para pagar, escorado na parede. Aí ele olha e vê você passando, você começa a olhar uma roupa, olhar outra, e ele está lá no canto dele. Aí ele vem com aquele desânimo. Posso te ajudar em alguma coisa? Você quase pergunta para ele: você quer que eu te ajude em alguma coisa? Parece que está pedindo de ajuda a ele. Não estou olhando para o outro, tá bom, fica à vontade. Aí você olha. De repente, irmãos, qual é a sua motivação para você comprar naquela loja? Ou você entra e sai, ninguém nem te percebeu que você esteve ali olhando as roupas, ninguém abordou você, olhou. Você já construiu uma primeira imagem negativa daquele ambiente. Dificilmente você vai sair falar, aquela loja não vou mais. Que vendedor? Ou então o vendedor te atende de mau jeito e tal. Você vai falar, puxa vida, eu não volto mais naquela loja. O produto é bom, só que a recepção é péssima. Isso serve num restaurante, você vai num restaurante, né? Puxa, eu vou num restaurante, lá vende uma comida japonesa maravilhosa, eu sei que é muito boa, mas chega lá, desde o garçom, desde o recepcionista, desde o caixa, todo mundo, o atendimento é péssimo, aquela comida parece até que nem vai fazer digestão. Provavelmente você não volta mais naquele local, porque ficou uma impressão ruim daquele ambiente. E nós como igreja, irmãos, nós precisamos estar preparados, principalmente no mundo que a gente vive, de desamor, no mundo que a gente vive, de tantos problemas. As pessoas chegam aqui com muitas necessidades, e elas precisam. É inquestionável que a palavra de Deus que é ministrada, ela é de qualidade, é transformadora, isso não se entra em questão, só que tem um conjunto que faz isso fazer sentido. Os irmãos estão entendendo? Então, é levantar essa reflexão. Será que desejamos verdadeiramente receber visitas? Queremos receber muitas visitas. E será, ou estamos preparados para recebê-los? Aí é uma outra questão. Então tem que ter o quê? Preparo. Agora vamos para o próximo tópico. Como podemos tornar-nos uma igreja acolhedora? Como eu falei para os irmãos, você retornaria a um lugar onde não se sentiu bem-vindo? Pode soltar aí, por favor, para o pastor Roberts. Essa é a pergunta, né? Você retornaria a um lugar onde você se sentiu que não foi bem-vindo? Provavelmente não. Numa casa, num ambiente, seja qual for. O que acontece nos 10 minutos após a chegada de um visitante da igreja pode determinar se ele retorna ou não. Então ele chegou na igreja, lá na porta, a partir do que ele colocou o pé na porta da igreja, desde a entrada dele aqui, o que vai acontecer durante os 10 primeiros minutos pode determinar se ele vai voltar ou não. Por quê? Porque é aquela ideia das primeiras impressões que ele vai ter na igreja. Ela é aquela pessoa que não conhece a igreja, irmãos, não conhece como funciona aqui. Então, ela precisa já ser construída para ela, lá desde a chegada, o quê? Que aqui é um lugar onde ela tem um espaço, onde ela é acolhida, onde ela é bem aceita e recebida. Bem aceita e recebida. Tá? Então, isso é importante. Por isso que se tem que ter o quê? Um grupo de obreiros ou um ministério de recepção muito preparado para já nesse primeiro contato com esse visitante lá, já mostrar ou desenvolver ou criar ou aplicar já um momento assim de bastante receptividade e de acolhimento para essas pessoas.
Inicialmente, vamos usar, a partir desse momento, a palavra convidado em vez de visita. Tem diferença? Tem. Preste atenção nisso daqui, tá, irmão? Isso aqui é importante. Convidado. O que é o convidado? Convidado é alguém especial para um programa especial. É afetivo e familiar. Convidado é aquela pessoa que você chama, domingo vai ter um culto da família, domingo vai ter um trabalho especial. Você convidou aquela pessoa. Ela não ouviu o anúncio nas redes sociais, ou o carro de som falando que vai ter um. Ela não veio porque ela sentiu o desejo de vir na igreja. Ela recebeu um convite. Tem diferença? Tem diferença. Tem diferença. Então você chega e fala assim: fulano, vamos participar do culto lá na minha igreja, domingo? Eu vou. Então beleza. Então você está convidado. Se você convidou, irmãos, é porque você geralmente, essa pessoa, ela vem, qual que é a ideia que ela tem? Que ela está vindo porque ela foi convidada, né, para uma programação especial, um evento, um culto, algo que está acontecendo. Então, por que ela já tem uma percepção de afetividade familiar? Porque ela está vindo com alguém que ela conhece. Alguém que ela conhece a convidou. Pode ser um familiar, pode ser um vizinho, pode ser um amigo de trabalho, alguém conhecido. Então, automaticamente, ela já tem um vínculo com alguém, tá? Ela tem um vínculo com alguém. E a visita? A visita é uma palavra que tem conotação do quê? De passageiro, de temporário, de momentâneo. Então, a visita é aquela pessoa que, de repente, por razões diversas, decidiu vir na igreja hoje. Ou ela sentiu desejo, ou sentiu vontade, ou ela ouviu um anúncio, alguma coisa, ela não recebeu um convite pessoal para vir. Então, esta é uma visita. E o convidado é aquela pessoa que já foi chamada por alguém que tem uma conotação especial. Então, vamos observar. O que procuram os convidados? Qual que é a perspectiva dos convidados? Lembra que eu falei? Para a gente entender e ter a conclusão, sabe, se nós somos uma igreja acolhedora ou não, a gente precisa se colocar no lugar daqueles que estão lá fora, não é isso? Se colocar no lugar daqueles lá. Então, o que espera, o que procura o convidado? Sociabilidade, relacionamento, integração, né? Ele chamou, ele recebeu o convite de alguém para vir. O que ele espera, o que ele procura? Um sentimento de pertinência, ou seja, pertencer àquele grupo, sociabilidade, relacionamento social. Porque ele está vindo aqui, ele tem um vínculo com alguém, ele foi convidado por alguém para vir. E aí isso é importante porque em um lugar alegre, o que ele espera? Um lugar alegre onde há afetividade. E a gente vive num mundo frio, hostil, duro, sem afeto, sem amor. Essa pessoa é convidada e ela percebe isso. Porque essa pessoa que chegou aqui, irmãos, ela vai chegar e ela veio porque ela recebeu um convite de alguém, ela tem um vínculo com alguém aqui. Ela pode ter conhecer várias pessoas na rua ali, porque a cidade é pequena, né? A gente conhece quase todo mundo, só que o convidado, ele foi convidado por alguém. Então automaticamente ele tem esse vínculo. É uma programação especial, um culto diferente. Então o que ela espera? Poxa, é terminar o culto e ir embora? Ela espera também ali um bate-papo, alguma coisa relacionada a isso. A afetividade, tá bom? É a perspectiva daquele que é convidado. Vamos lá. Eles estão em busca de calor humano, contato pessoal adequado, sentimento de pertinência, quer dizer, sentir que pertence a um grupo ou uma comunidade. Puxa, eu fui convidado para ir na igreja Assembleia de Deus, mas ele não é da Assembleia de Deus, não é crente, mas ele recebeu um convite para vir estar no nosso meio. Então automaticamente o que ele cria-se na cabeça dele? Puxa, então tem espaço para mim no meio daquela igreja. Porque as pessoas me convidaram para vir, alguém me convidou para ir lá. Então, se alguém me convidou para ir lá, eu espero que uma boa recepção, eu espero que relacionamento, eu espero calor humano. Porque embora eu não faça parte daquele povo, mas indiretamente vai se criar um sentimento de pertencimento aqui. Porque você chamou essa pessoa para estar aqui no nosso meio.
E de repente essa pessoa tem um monte de pensamento, de ideias a respeito da igreja, ali no meu lugar, ali no lugar onde não aceita ninguém e tal, e coisa desse tipo. Então essas barreiras elas acabam sendo quebradas, ok? Então os convidados, eles esperam sentir por palavras e por atitudes que lhe digam: você é bem-vindo e aceito, e nós queremos que você fique conosco aqui. Então, o que ele espera? Sentir por palavras e atitude que ele é bem-vindo a este lugar, e que ele é aceito, e que essa igreja deseja que ele permaneça aqui. Irmãos, isso é importantíssimo a gente pensar nessa questão, essa perspectiva do convidado, tá? Eles esperam isso. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Quando vem um convidado, uma questão que você, já vou falar um pouquinho no final, mas senão eu acabo esquecendo aqui. Você convidou alguém para vir, um familiar seu, um parente, um amigo, um vizinho. Quando essa pessoa, de preferência, passe na casa dela e venha com ela. Se não der, eu quero começar o culto 7 horas ou 7h30, então te aguarda para chegar na porta da igreja e entre com ela. Não deixa você chegar, você convidou alguém, confirmou, beleza, então eu vou lá na igreja, está combinado, então eu vou participar lá. Aí você já chega, entra, senta no seu lugar, no seu convidado. Aí ele chega perdido da porta da igreja, aí arruma um lugar para sentar ali. Então o convidado tem que ser acompanhado por aquele que o convidou. Se possível, passe na casa dele. Se não for possível passar na casa dele, combine, 7 horas te aguarda na porta da igreja. Espere ele chegar. Quando ele chegar, seja o primeiro a recepcionar ele. Entre com ele e assente do lado dele. Convidado não pode sentar separado, irmãos. É o seu convidado. Então, se você convidou para vir aqui, você tem uma responsabilidade nesse aspecto de recepção e integração com ele. Por quê? Ele não conhece ninguém. Mas o que acontece? Por que ele vai se sentir criar um vínculo? Puxa vida, eu estou no meio de pessoas que eu não conheço, mas eu estou do lado. Então você tem que sentar do lado dele. Ah, mas pastor, eu gosto tanto de sentar nesse terceiro, quarto, quinto, sexto banco, último banco. Esqueça o último banco, esqueça o terceiro, sente aonde der. Mas não deixe o seu convidado sentar sozinho aqui, irmão. Sente do lado dele, acompanhe ele, fique com ele do começo ao término do culto. Terminou o culto? Acabou? Opa, as pessoas estão convidando. Não, meu irmão, chega alguém aqui. Coloque ele. Integre ele. Sabe os grupinhos? Quebra os grupinhos. Se estiver conversando, traga a pessoa. Aí o convidado está lá, aí tem um grupinho, né? Que a gente é acostumado a conversar. Irmão, então, essa semana vamos passar na casa do Senhor, tal. E o convidado está lá, perdido lá. Erro. Então o convidado ele precisa ser acompanhado por aquele que o convidou. Por quê? Porque é uma visita especial, você chamou ele. Você é responsável por fazer essa ponte de acolhimento, de integração, de recepção. Os irmãos estão entendendo? Ah, mas é o meu filho, filha, não importa, família, aí que tem que ser mesmo. Ah, mas de vez em quando já vim várias vezes, não importa, toda vez que vir, sente com ele, acompanha, faça isso. Integre, ajude. Por quê? Porque o convidado é diferente da visita. A visita ela vem por vários fatores. Não que ela não possa ser tratada da forma que é necessária, ela precisa, mas tem uma conotação diferente diante disso. Amém até aqui, irmãos? Amém. Então vamos caminhar mais um pouquinho. Pode avançar para os irmãos, por favor. Compreendendo a importância da igreja ser acolhedora. Primeiramente, irmãos, acolhimento não é meramente uma questão de metodologia. Ah, é uma metodologia nova para trabalhar. É uma questão de cristianismo. Porque acolhimento é resultado do amor de Deus. Acolhimento é resultado do amor ao próximo. Acolhimento é resultado de relacionamento interpessoal, cristão. É o amor de Deus manifesto em nós e através de nós. Então, não podemos olhar para esse aspecto somente como um aspecto de uma metodologia humana para facilitar a permanência
permanência de pessoas na igreja. Não é somente isso, é um aspecto de cristianismo. De cristianismo. Ok? Os visitantes, ele tem a oportunidade de ouvirem a palavra de Deus e desenvolverem relacionamentos. Então precisamos criar essa ideia, essa concepção. Cada visita que chega na igreja, ela tem a oportunidade de ser exposta à palavra de Deus. E de ter o quê? E de criar aqui relacionamentos saudáveis. Talvez esse visitante que chegou aqui, irmãos, ele tem um ciclo de relacionamento ruim, de amizades ruins, que não edificam nada, que não cooperam nada com a vida dele. Às vezes o próprio ciclo de relacionamento familiar dele é destruído. Então onde ele vai encontrar bons relacionamentos? Na igreja de Cristo. Porque aqui é o amor de Cristo que se manifesta aqui. É o cristianismo. Então nós precisamos entender e não olhar o visitante como mais uma pessoa que está vindo aí por um acaso, mas observar que é uma oportunidade deles ouvirem a palavra de Deus, de serem tocados pela palavra de Deus, serem transformados, salvos pela palavra, pela obra de Cristo, e também é uma oportunidade de desenvolverem relacionamentos. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de relacionamento interpessoal, até dentro da igreja, que precisam ter muito da igreja, que não tem muito, que não consegue se relacionar bem, que não tem muitos amigos e tal. Mas a igreja precisa avançar nesse aspecto, irmãos. Precisa melhorar muito esse aspecto, porque isso supre necessidades que as pessoas também têm dentro de si. O que precisa, irmãos? É necessária dedicação, esforço e oração. Se acolhimento não é só uma metodologia, mas é uma questão de cristianismo, logo também isso está relacionado às questões do Evangelho. E se está relacionado às questões do Evangelho, a gente precisa se dedicar, se esforçar e orar. Orar por essas pessoas, orar pelos visitantes, orar pelos novos convertidos, orar pelos congregados, orar para que barreiras sejam quebradas, orar para que essas pessoas elas possam viver algo de Deus aqui neste lugar. Por que precisa de dedicação, esforço e oração? Porque exige mudança de pensamento, hábitos e práticas. Volto a dizer aquela questão. Nós somos muito resistentes às mudanças. É do ser humano isso. Porque aquilo que nós estamos familiarizados nos dá segurança. Puxa, como é que eu vou? Eu não vou sair dessa aqui, porque aqui, embora não seja tão bom essa situação, mas eu já conheço ela, eu domino ela. Então ir para o novo é pisar às vezes em algo que você tem muito desconhecido. Então toda mudança de pensamento, de hábitos e práticas, ela precisa o quê? De dedicação, precisa de esforço, precisa de oração, para que Deus nos ajude. Volto a dizer, nós não, de repente não vamos conseguir se tornar uma igreja acolhedora do dia para a noite, é um processo que vai exigir mudança, de repente sua, minha, de todos nós. É um processo. Senhor, me ajude a ter um olhar diferente com os visitantes, me ajude a ter uma mudança nos meus hábitos, nas minhas práticas, no meu pensamento, a ver essas pessoas com pessoas que o Senhor tem algo na vida delas. Eu sempre digo, irmãos, para a igreja, que no mundo que a gente estamos vivendo, onde as pessoas podem ir em qualquer lugar que elas quiserem, de repente você vê uma pessoa chegando numa igreja, um dia de semana, onde muitos já nem vêm porque está cansado do trabalho. Você vê um visitante chegando num sábado ou num domingo, onde ela poderia estar na casa dela, dormindo, descansando, fazendo qualquer outra coisa. Ela veio onde ela veio da igreja. Irmão, a gente não pode ver isso como algo normal. A gente não pode ver isso como algo. Se ela veio porque ela tem necessidade, seja ela qual for, afetiva, emocional, espiritual, familiar, ela tem necessidade. Ela vem aqui porque ela tem uma perspectiva de que neste lugar, de alguma forma ou outra, ela vai encontrar algo que venha satisfazer as suas necessidades, que venha ajudá-la no momento que ela passa, o que ela vive.
ela poderia estar em qualquer lugar. Você vê um jovem chegar um dia numa igreja como essa, irmãos, ele poderia estar em qualquer lugar, ele decidiu vir numa igreja como essa. A gente não pode simplesmente cruzar o braço e achar que isso é normal. Nós temos que ver isso como uma oportunidade e pedir para que Deus trabalhe na vida de cada pessoa que é entrada da porta dessa igreja para frente. Então é mudança de pensamento, de hábitos, de práticas. Trazer essa pessoa, acolher essa pessoa, desenvolver relacionamentos, integrar essas pessoas nesse ambiente de Deus chamado igreja. Então temos que ter dedicação, esforço e oração, senão nada muda, senão a gente somente vai ter mais conhecimento e entendimento, mas não vai ter mudança nenhuma na maneira da gente pensar, agir e praticar. O que nós precisamos, irmãos, para a gente ser uma igreja acolhedora? Disposição para servir as pessoas, porque cristianismo é serviço, ser cristão é servir. O irmão chegou aqui e me trouxe um copo com água. O que ele está fazendo? Ele está me servindo. Isso é hospitalidade. É hospitalidade. Mas de repente ele esquece de trazer esse copo com água. Qualquer um pode fazer isso. São atitudes às vezes simples, né? Atitudes simples que podem fazer uma diferença enorme. Enorme. Então o foco está em quê? Amar, acolher e cuidar. Porque isso é uma questão de cristianismo. Então, quando falamos em ministério de integração, recepção e integração da igreja, não estamos falando de novas metodologias, mas estamos falando de algo que tem base bíblica e está relacionado com o cristianismo de Jesus. Amém, queridos? Agora, pastor, isso, pode segurar aqui para os olhos. Recepcionistas preparados. O que a gente precisa? A gente precisa entender toda essa dinâmica, a importância, entender que recepção e integração faz parte do cristianismo, e precisamos então de recepcionistas preparados. Por que precisamos pedir para que as pessoas façam aquilo que deveriam fazer naturalmente, algo que tinha que ser natural e às vezes não acontece, né? Então os recepcionistas preparados, eles primeiramente eles sabem o que devem fazer e estão comprometidos com o resultado da ação. Segura um pouquinho, por favor. Então vejam bem, irmãos. É preciso ter um preparo. Ali em Quinta do Sol, nós temos os obreiros que ficam ali na recepção da igreja, como toda igreja, e nós temos o Ministério de Recepção e Integração, que são pessoas que nem fazem parte do corpo de obreiros, mas eles foram treinados e preparados para essa finalidade. Por quê? Como eu falei para os irmãos, a gente viu que estava precisando, estava carente. Chegava às vezes o papel lá para apresentação, aí tinha lá o nome, olha os erros que tinha. Visitantes, José e esposa. A esposa não tem nome? Aí eu tinha que falar, bom, está conosco o senhor José e a esposa sem nome, né? Tem que ter o nome da esposa. José, esposa e filho. O filho não tem nome? A gente precisa se colocar no lugar do visitante. Você gostaria de chegar no local onde você é chamado pelo seu nome e a sua esposa não. Então, aí o que acontecia? Chegava o nome de um, de outro. Está com o senhor José, Dona Maria, o seu Pedro, tal. Aí o irmão falou assim, pastor, o senhor Joaquim está ali também. Ô, senhor Joaquim, pastor. Aí outro irmão falou, tem a minha vizinha lá, não sei o que, irmãos. Meu Deus do céu. Eu falei, está tudo errado. Aí eu fui falar para os obreiros, pastor, não dá conta, porque o irmão chega na porta e pede pedido de oração, tem aqueles irmãos que todo mundo pede oração para os mesmos favor, e a gente não dá conta, vai chegando o povo, e tem que marcar pedido de oração, marcar visitante, não dá conta. Também, se não dá conta, então vocês só vão cuidar dos pedidos de oração, e a equipe, o Ministério de Recepção e Integração, eles vão fazer o restante. Então, esse pessoal, eles são preparados e treinados. Eles sabem o que devem fazer desde o início, durante e depois do culto, pós-culto, tá? E eles estão comprometidos com o resultado da ação. Por quê, irmãos? Porque tudo que a gente vai fazer na obra de Deus, seja ela em qual área for, nós temos que ter um comprometimento
procedimento para que a gente venha alcançar o resultado daquilo. Não é que o ministério é mais importante que o outro, não, em tudo. Então, essas pessoas estão preparadas e comprometidas com o resultado. Elas sabem o que tem que ser feito, tá? Por isso tem que ter preparo. Outra questão, eles estão bem localizados. Estão bem localizados. Então tem que estar num ponto, realmente, aonde possa recepcionar todas essas pessoas que estão chegando. Então não tem como ficar lá naquele canto, não. Tem que estar bem localizado, ok? Outro aspecto, eles são pontuais, pontualidade, irmãos. Não há como. Então, se o culto, eu não sei aqui, mas geralmente meia hora antes começa a peregrinação. Se é 6h30 no domingo que começa a oração, 6h30, não é 6h35, 6h30, os recepcionistas estão na porta da igreja. Aí chega o visitante, chega o recepcionista atrasado, o obreiro tudo atrasado, correndo, cansado, tudo atrasado. Já entrou o visitante, já sentou, já está lá, e aí? Aí você vai lá no lugar dele pedir? Não, já foi a abordagem, já passou, já era, já comprometeu o resultado. Então tem que ter o quê? Pontualidade. Pontualidade. Tem que ser o quê, irmão? Cordiais. Não pode mandar com cara de chupar um limão, aquele limão Tahiti, bem verde. Ah, pastor, eu estou com um problema, estou com uma luta na minha casa, irmãos. Pede a graça de Deus, seja cordial. Seja cordial. Seja bem-vindo. Me dá um pouquinho, Marcelo, por favor. Seja bem-vindo em nosso meio. Que bom ter a presença do Senhor aqui. Qual o seu nome, por favor? Seu Liceu, seja muito bem-vindo em nosso meio. Chega aqui, seu Deus. Cordialidade, irmãos. Obrigado, meu Liceu. Isso faz toda a diferença, irmãos. Cordialidade. Então essa equipe precisa ser o quê? Comprometida com o resultado, estar bem localizada, ser pontual, ser cordial, estar constantemente bem informado sobre toda a programação da igreja. Porque, irmãos, você vai entender o porquê depois, tá? Tem que saber a programação da igreja, dia de culto, o que vai ter, quais são os dias, tem que conhecer a programação da igreja. Então vai chegar para falar para a pessoa lá, ó, volta, mas quando vai ser o último culto aqui? Que dia que tem culto? Ah, tal dia, final de semana, o que é? Olha, eu acho que é. Não, tem que conhecer a programação da igreja. Deve ter uma boa apresentação pessoal, né? Você não precisa estar com a roupa toda da marca, não. É bem apresentado. Tinha uns obreiros lá que, meu Deus do céu, chegava lá, agarrava toda torta, o colarinho para aqui, irmão, tudo mal amanhado. Irmãos, não dá. Por quê? Porque nós fazemos juízo sobre alguém durante os 3 primeiros minutos após conhecê-la. Isso é todo ser humano. Se olhou para a pessoa, nós fazemos um juízo de valor. Faz ou não faz? Faz. Então, uma pessoa bem apresentada, isso é importante. Por quê? Porque é o cartão postal da igreja que está ali na porta. Então tem que estar bem arrumadinho, bem arrumado. Então não tem que estar de perna e gravata, mas seja com roupa for bem arrumadinho, sapatinho arrumado, né? Se tiver tudo, aí já complica, né? Complica. Porque é a imagem da igreja. A pessoa já está analisando a igreja até a chegada, durante e depois. Como recebê-los? Deixa eu ver se eu vou uma coisa aqui. Isso. Como recebê-los? Dê um aperto de mão e diga, seja bem-vindo. Então, o recepcionista que está lá, irmãos, geralmente a gente trabalha com casais. Por exemplo, o irmão Paulo e a irmã Tatiane, esposa e esposa. Então, tem uma escala que é feita, e ela que está coordenando agora, sempre é casal. Tem jovens, quem acompanha esse ministério? São jovens, tem irmãos, tem irmã. Então, foi feita uma escala, sempre envolve uma mulher, né? Sempre um casal. Então, o aperto de mão, seja bem-vindo. Por quê? Automaticamente, irmãos, isso cria-se já um vínculo maior. Um vínculo maior. Então tem que ter essa atitude. Não pressione para tomar assento onde você deseja. Dê a ele ou a ela. Vamos passar um pulo, tá, pessoal? Por favor. Dê a ele ou a ela a oportunidade de escolher o seu lugar. Então não pressione. Chega dentro da igreja, fique à vontade. Escolha. Aonde eu posso
precisar, fique à vontade. Deixa a pessoa. Às vezes, vou pôr aqui no primeiro banco. Não, às vezes a pessoa não. Às vezes a gente quer crente, tem crente que não gosta, pode observar, a maioria das igrejas, em todos os lugares, os últimos bancos são os primeiros a serem ocupados. Que dirá um visitante de colocar no primeiro banco? Mas a pessoa não quer, então deixa a pessoa à vontade, tá? Se for um convidado, muito obrigado, meu irmão. Isso, que cordialidade, água geladinha, né? Se for convidado, como eu falei para os irmãos, é importante que se assente próximo de quem fez o convite. Convidou, sente próximo, ok? Esteja acompanhando a pessoa. Durante o culto, isso pessoal, durante o culto, esteja atento para uma possível necessidade que venha surgir. A pessoa diz que ir no banheiro, não sabe onde é o banheiro da igreja. Então esteja atento. Se for o convidado, ele vai perguntar para você, ajuda ao sanitário, tal. Se for preciso, vai com ela até lá. Olha ali, então mostra tal necessidade, alguma coisa que precisar. Não sendo convidado é uma visita, da mesma forma. Essa equipe que está lá, irmãos, ela tem que estar atenta ao que está acontecendo aqui. Então quem está trabalhando na recepção, ele está observando, atento ao que está acontecendo, né? As necessidades que vêm surgir durante o culto. Então, por exemplo, o que a gente orientou lá na nossa equipe? A pessoa chegou o momento do apelo. Às vezes a pessoa, quem quer aceitar Jesus, de oração, aí a pessoa manifesta lá no banco. E às vezes a pessoa fica lá sozinha no banco, não chega ninguém para acompanhar ela. Então alguém tem que chegar. Então essa equipe já vai lá, já aborda, já acompanha essa pessoa até a frente. Se ela chegou até aqui à frente, ele já vem, já acompanha ela para orar com ela, para orar por ela e orar com ela. Já faz as anotações necessárias, depois eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, uma questão também que é importante, tá? Mas eles estão trabalhando durante o culto também. Surgiu uma necessidade, um pai ou uma mãe vai sair, meu filho está aqui e tal, o que eu faço? As informações necessárias, tudo isso precisa ter. O que não pode acontecer, irmãos, jamais, né? É a equipe de recepção da porta da igreja batendo um papo durante o culto, dando risada, não pode acontecer esse tipo de coisa, né? Tem que estar atento ao que está acontecendo do ambiente, aqui dentro, ali fora, durante todo o período de culto, ok? Então, tem que ter esta observação. Se houver um local para as crianças, muito infantil, alguma coisa, se houver, então, essa equipe conduz as crianças ou os pais até a sala no momento do culto. Então, se tem lá, a pessoa fala, as crianças vão para a sala, a equipe, de repente, os pais sabem quer ir, mas não conhece, não sabe como vai fazer, tal, a equipe chega ali, aborda, tal, nos acompanha aqui, vou mostrar onde é a sala, tal, leva a pessoa até lá. É isso daí, é cordialidade, né? É esse aspecto realmente de recepção e de integração. Beleza. Pós-culto, pode passar só um pouquinho, pastor Roberts. Terminou o culto, missão cumprida, acabou o culto. Agora, recebi bem na entrada, durante o culto, dei atenção, terminou o culto. Tem um trabalho do pós-culto que é fundamental, irmãos. Então, primeiro ponto, por favor, pastor. Ao final do culto ou da reunião, procure novamente e diga que foi bom contar com a sua presença. É esse contato que tem, porque a gente fica nos grupinhos, né? Nos grupos ali, batendo um papo, tal, o visitante chegou, saiu, está perdido. Então quem vai abordar essa pessoa? Essa equipe de recepção. Vai chegar nela, vai conversar com ela, falar, que bom que você veio aqui, foi muito bom contar com a sua presença, esperamos você para uma próxima reunião, para um próximo momento que você venha estar conosco. Pode passar o próximo. Aí essa equipe vai pergunte se gostaria de deixar seu endereço e telefone para ser convidado para uma próxima programação da igreja. Isso aqui é fantástico, irmãos. Porque você abordou a pessoa no começo, a pessoa participou do culto, terminou o culto, essa equipe está conversando com ela, fala assim, olha, você pode deixar o seu telefone aqui conosco, para a gente estar te passando as programações da igreja, para um pedido de oração que você tenha necessitado, está à disposição. É opcional. Às vezes a pessoa não pode deixar. Aí vai ter um papel, eu esqueci de trazer aqui, mas é coisa simples de fazer, né? Os irmãos já têm preparado lá. Tem um nome, tem ali o time, Ministério de Recepção e Integração, tem o nome, tem o telefone, o campo do telefone, e tem ali a opção de você marcar se é evangélico ou não.
A gente chega um papo lá na frente, lá, né, a gente nem sabe. Então tem lá. Então, essa pessoa, esses controles, esses bloquinhos, retornam. Eu faço a apresentação, o diácono ou o operador está ali, ele retorna esses papéis lá para o Ministério da Recepção, porque eles vão fazer essa abordagem no final do culto. Então, essas pessoas vão ser abordadas no final do culto. Aí, pegou o nome, pegou lá o telefone dessa pessoa, pode passar. Aí, durante a semana, o visitante recebe uma ligação ou uma mensagem do Ministério da Recepção e Integração. Ela vai receber uma ligação ou uma mensagem. Aí chega lá e fala, puxa, ó, pega a mensagem. Nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério de Recepção. Você esteve conosco no domingo, nosso culto. Nós estamos passando as programações. Dia essa semana vão ser culto tal dia, tal. Estamos à disposição aqui de você para uma necessidade, uma visita que você precisar. Irmãos, isso daqui faz toda a diferença. Como que você acha que essa pessoa vai se sentir? Olha só, né? Pode avançar. Qual é o propósito disso? Ela vai se sentir o quê? Valorizada. Valorizada. Ela vai ser convidada para as outras programações da igreja. Ela veio aqui, ela recebeu um acompanhamento, um retorno, um feedback depois, e vai receber um convite para retornar, e assim ela vai receber uma visita, se assim ela desejar. E vai me falar, eu queria uma oração na minha casa. As portas já estão abrindo aí, irmãos. Os irmãos estão entendendo que é um trabalho antes, durante e o pós-culto. Então o que nós temos ali em Quinta do Sol? Nós temos um celular, um aparelho celular, simples mesmo, com o número que nós compramos, está ali, está gravado, tem lá o timbre lá do Ministério de Recepção, Assembleia de Deus. Então quem faz esse trabalho lá? O irmão Paulo e o irmão Tatiana. Então, eles têm contato, eles têm uma relação de visitantes que vão na igreja, tem telefones lá. Então, semanalmente, tem as imagens, eles estão enviando. Ó, tal dia vamos ter um culto tal, não temos sua presença. O contato não perde. O que nós temos observado, irmãos? Que isso tem trazido um resultado muito positivo. Muito positivo. Porque é aquela ideia da pessoa entrar sem servir, sem ser notada, isso não acontece. Porque ela recebe, ela é bem recebida quando ela chega, durante o culto, ela é abordada no final do culto, ela recebe uma ligação, ela recebe uma mensagem durante a semana. O que você entende? Puxa, essas pessoas se importam comigo. Aí ela passou por um monte de igreja. Mas isso é um diferencial? Sim ou não? Com certeza. Com certeza. E através disso, essa pessoa, esse Ministério de Recepção e Integração, ele já está conectado com o pessoal de visita. Se precisar de uma visita pastoral, eles entram em contato comigo. Então tem tudo isso aí. É todo um trabalho. São as pessoas que sabem o que querem, como devem fazer. Então é um trabalho que vai além daquela ideia de receber uma pessoa que durante o culto terminar, acabou e está pronto. Não. Desde a abordagem dela, olha onde vai. A abordagem dela chegar, do período que ela está dentro da igreja, ao término do culto, ao contato semanal. Ao contato semanal. Já pensou? Você de repente chega em um local. Vamos pensar assim, vou tirar da grande da igreja, né? Você vai, por exemplo, numa loja. Aí chegou lá, você foi bem recebido nessa loja, tal, a pessoa falou, você pode deixar os seus contatos, deixou. Aí naquela semana aquela loja está te mandando uma mensagem, tal, você esteve aqui, que bom, foi bom receber sua visita, volte mais, tal. Irmão, de repente quando você precisar, aonde você vai voltar? Naquele local. Então isso daqui é relevante, é muito importante, esse pós-culto, tá? Porque mesmo que de repente no grupo a pessoa não se integra, essa equipe ela está dando todo o suporte, todo esse contato, toda essa palavra, toda essa atenção para essas pessoas que estiveram visitando a igreja ou foram convidadas para vir à igreja. Então, amar e cuidar cada visitante que entra pelas portas da igreja, a imagem cobriu ali, deixa muito grande. Cada
visitante que entra pelas portas da igreja é um terreno fértil para semear o Evangelho. Essa é a visão que a gente tem. Cada visitante que chegou pela porta da igreja é um terreno para ser semeado o Evangelho, através da Bíblia, da pregação, do culto e através das ações que vão impactar a vida dessa pessoa. Agora imagine bem uma pessoa que chega na igreja com uma necessidade, como aquela professora com lágrimas nos olhos. Ela pegou e falou para mim o seguinte: puxa, como eu estava precisando de um abraço. Agora você imaginou todo esse atendimento, todo esse trabalho sendo feito na vida dessa pessoa. Irmãos, ela vai ter convicção: ali é o meu lugar, é ali que é o meu lugar. Mas pastor, e se ela tiver de repente como mó cheirosa, mandarino, seja do que for, ou seja que roupa que for, tem problema. E se for um homossexual, tem problema. A gente tem que quebrar esses paradigmas, porque a gente tem que olhar essas pessoas como um terreno fértil para semear o Evangelho. Ah, não, para aquele ali. Eu achei tão interessante, irmãos, essas atitudes falam mais do que as palavras. Sabe por quê? Uma vez os jovens nossos ali, o grupo de jovens pegou, tinha um andarilho ali na cidade, um morador de rua. Andarilho não é, um morador de rua. E bem conhecido na cidade, dormia na rodoviária ali, não ficava na casa de um asilo, não colocava ele para o mundo, ia para a rua, não ficava. E aí, os meninos pegou e falaram assim: vamos chamar ele para ir para o culto, um dia de domingo. Eu falei: vamos lá. Aí foram lá antes do culto, 10 para 7, à tarde, passaram lá, viu ele na rua, e falou assim: nós queremos convidar você para vir para o culto lá na igreja hoje, você vai? Aí eu vou. Falou: então tá combinado, a gente passa aqui e leva você, então tá bom. Ele falou que ia lá. Aí foram os meninos pegar, chegaram lá, foram lá na rodoviária, encontraram lá: vamos lá para o culto, vamos. E chegaram trazendo esse indivíduo para a igreja. Entrou na igreja, a barba dele desse tamanho, cabeludo, mal capito, descalço, aquela situação como morador de rua, vocês sabem, mal cheiroso. E aí ele sentou lá, sentaram lá no último banco. Os meninos sentaram junto com ele, evidentemente. Quando eu vi aquilo, eu falei: rapaz, que benção, apresentei ele e tal, né? E aí os irmãos, a igreja inteira olhou para trás. Aí uns que estavam mais ou menos perto, acho talvez incomodado pelo mau cheiro, né? Ficou meio assim. Participou do culto, oramos por ele. Terminou o culto, o que os meninos falaram? Eu falei: seguinte, agora nós vamos comer um lanche junto lá. Você topa aí? Não, topo, estou com fome. Pegaram, foram o grupo de jovens, foram com eles lá no lanche. Chegou lá no lanche, sentaram na mesa junto com ele, pediram o lanche, ele escolheu o lanche que ele queria, e o lanche estava 5 pessoas. Todo mundo, homem conhecido na cidade tem só pequeno aqui. Comeram o lanche. Aí, até ajudando ele dinheiro para eles lá, paga o lanche para ele. E aí, umas 10, quase 11 horas, aí um dos meninos me ligou e falou: pastor, o senhor não vem aqui com o carro buscar ele aqui, que tem que deixar ele na rodoviária, ele já está meio longe aqui e tal. Ele falou: não, beleza. Catei o carro, fui lá, peguei ele, coloquei no carro, oferecemos ele que ele dormir na igreja, ele não quis, que ele não dorme mesmo, eu já tenho um lugar de rodoviária, deixamos ele lá. Irmãos, vocês não têm ideia do impacto que isso trouxe na cidade. Não tem ideia do impacto que trouxe na igreja, porque quebrou o paradigma. As pessoas que estavam ali comendo lanche olharam aquilo e ficaram assim. Foi um comentário do mês na cidade. Que mensagem que isso quis transmitir? Que a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja que acolhe as pessoas independente do que elas são, do que elas estejam. É isso. Você não precisa falar mais nada, porque as ações falam por si. Então, assim, queridos, cada visitante que chega pelas portas é um terreno fértil para se semear o Evangelho. Essa é a visão que nós temos que ter. Vou encerrar aqui porque o horário já passou. Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer. Se tem dúvidas, aproveite o momento, faça a pergunta. A gente estamos aqui para tentar explicar o canal para vocês.
Esclareceu? Dúvidas? Se tiver, aproveita, irmãos. Quem não pergunta, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Eu acho que eles entenderam tudo. Quem pode participar desse ministério? Tem que ser exclusivamente obreiros? Não precisa ser exclusivamente obreiros. Qualquer irmão, qualquer irmã. Lá eu só tenho um cooperador que faz parte. O restante são membros normais, que fazem parte. Tem desejo, tem vontade, aplicamos treinamento, formou equipe, trabalhou os propósitos, entendeu e estamos trabalhando. Amém? Então, vou devolver a palavra então ao pastor Ramos. Queridos, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo possa trazer a capacitação do alto, para que a gente possa não somente ter uma equipe, um ministério, um departamento de recepção e integração, mas uma igreja que trabalhe essa ideia de acolhimento de uma forma plena. Por que às vezes é mais fácil? Porque a gente começa a trabalhar para você alcançar o todo, você tem que começar com um grupo pequeno. Eu prefiro pegar um grupo pequeno, treinar, preparar, pôr para funcionar e vai trabalhando na igreja depois. Porque às vezes trabalhar o todo é mais difícil. Mas você tem um grupo preparado ali que faça esse trabalho bem feito, com eficácia, com dedicação e trabalhando na igreja, com certeza, sem sombra de dúvidas, os resultados são favoráveis, porque é um princípio de Cristo. É um princípio de Cristo. E traz um impacto grande na vida das pessoas. Amém? Pastor Ramos, Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês. E que Deus possa nos abençoar e capacitá-los em nome de Jesus.